Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, Caminho de Aruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 7 do livro Cartas e Crônicas de Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo, nessa crônica mais especificamente falando, Kardec estava preparando o Livro dos Espíritos e ele tinha tido contato com uma carta que comentava um pouco sobre um sonho que tivera Martim Lutero. E nesse sonho, Martim Lutero, um dos grandes reformadores da igreja, ele comentava a sua visão que tivera em sonho sobre zonas felizes, sobre essas zonas de extrema felicidade do pós-morte para aqueles que ascendem na escala evolutiva. E com essa impressão em sua mente, Kardec adormece e sofre um desdobramento. Imediatamente ao estar desdobrado, o codificador vê ao seu lado uma sublime entidade espiritual elevada, que em fração de segundos o leva a uma zona de intenso nevoeiro, onde existiam milhares e milhares de seres em sofrimento. Kardec podia perceber gritos de socorro, gritos de loucura, sofrimento explícito. E impressionado que estava, Kardec pergunta a essa entidade: se tratam por acaso daqueles que crucificaram o Cristo? E ele é acometido por esse sofrimento de extrema dor que ele sentia, que na cabeça dele somente espíritos que houveram crucificado Cristo poderiam estar vivendo tamanho sofrimento. E o espírito responde que não, que esses que crucificaram Cristo, eles foram amparados pelo próprio Cristo, dado que a sua condição infeliz e muitas das vezes beirando a selvageria, tinha pouco conhecimento e, portanto, não poderiam estar passando por sofrimentos tão grandes quanto aqueles que estavam ali. Então Kardec pensa imediatamente nos imperadores romanos, naqueles que tanto mal fizeram, que tanto oprimiram, que tantos assassinaram e massacraram em guerras. E o Espírito responde que tão pouco, pois aqueles seres eram selvagens, desconheciam completamente a espiritualidade, não conheciam nada das coisas do espírito, da moral, e, portanto, eles haviam sido amparados, alguns deles, passado o remorso, conseguiram progredir e já nem necessitam mais passar por reencarnação porque já se elevaram para mundos mais felizes. Enquanto outros, embora ainda estivessem na travessia da carne, ainda estavam reencarnando, porém próximos também a ascender. Kardec então pensa naqueles que perseguiram os cristãos nos primórdios, os cristãos primitivos, ao ponto que o Espírito também responde, também não, porque esses, embora tivessem talvez um verniz de civilidade, também eram muito inferiores e muito pequenos nos seus conhecimentos das coisas espirituais. Eles sofreram, mas não são eles que estão aqui. Kardec então pensa naqueles grandes conquistadores do passado, daqueles espíritos que, quando encarnados, perseguiram e mataram, e conta a história que eles tiveram diversas atrocidades, ao ponto que o Espírito diz, tão pouco. Esses eram selvagens, e como selvagens, eles não sabiam do que estavam fazendo. Então Kardec começa a divagar o seu pensamento, a que o Espírito lhe interrompe e responde assim: meu irmão, os que estão aqui são aqueles que tinham perfeito conhecimento do bem,
são aqueles, em sua grande maioria cristãos, que conhecedores das leis do Cristo, ainda assim erraram e fizeram mau uso daquele conhecimento que eles possuíam. E quando eu li esse texto, imediatamente eu me lembrei da passagem de Lucas, que diz que muito será cobrado a quem muito foi dado. Que aqueles que receberam muito terão que dar conta desse mundo. E aqueles que receberam pouco não serão cobrados. Na passagem propriamente dita, eu vou ler aqui para vocês, para a gente conversar baseado nessa passagem, abre aspas, diz Lucas no capítulo 12, nos versículos 47 e 48. Porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão ao muito açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisa digna de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a que muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Fecha aspas. E Kardec, ele ao perceber essa história toda, ele se levantou quando se despertou do sonho e imediatamente escreveu uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 642. E eu vou ler também para a gente conversar também sobre ela. E ela diz assim, abre aspas, a pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação essa a que os instrutores retorquiram: não, cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Pois bem, a gente vê na realidade trazida por Kardec, por irmão X nesse livro, que as palavras do Evangelho, elas são a realidade das leis de Deus. Portanto, muito será cobrado a quem muito foi dado. E quando a gente pensa que nessas zonas umbralinas estavam ali cristãos, eu não posso deixar de citar um grupo de estudos que tivemos no Cuca com seu Tranca-Rua das Almas, onde ele iniciava falando que ele havia estado em zonas umbralinas e havia encontrado ali diversos médios de Umbanda sofrendo. E muitos deles acusavam ao alto, se esquecendo, porque nós que frequentamos um centro, uma religião, qualquer que seja, a gente acha que na maioria das vezes a gente está cumprindo com a nossa obrigação no fato de estar frequentando e seguindo, em teoria, ou de acordo com a nossa visão de mundo, aquilo que a religião nos pede, aquilo que o Evangelho nos pede. Então foi muito impressionante escutar do seu Tranca-Ruas a quantidade de médiuns, trabalhadores. Porque ao contrário de outras religiões, nós, médiuns de Umbanda, somos os primeiros a ouvir a mensagem dos Espíritos. E a Umbanda, diferentemente de outras matizes que trabalham também com contato espiritual, nós recebemos diversos guias. Nós temos, no mínimo, aí 3, 4 guias que trabalham conosco, que se manifestam, que trazem a sua mensagem. Portanto, nós recebemos não uma visão de mundo, não uma experiência de um espírito, nós recebemos de diversas entidades. E todos nós ouvimos de todas aquelas entidades individuais que estão incorporadas no terreiro. Portanto, nós recebemos muito. E como médiuns, temos a felicidade de verificar vidas sendo transformadas, milagres sendo feitos através da palavra, através de uma mandinga do preto velho, através de um bater de folhas de um caboclo, através de uma risada de uma bombogira, o milagre acontece. E o que nós fazemos da nossa vida?
o que nós estamos fazendo com tudo isso que nos foi dado. Essa reflexão que eu quero trazer para todos nós é que já sabemos, se você está vendo esse vídeo, você já está comprometido. Se você escuta uma palavra do Evangelho, se você senta num toco de um preto velho, homenageando essa época dos nossos amados pretos velhos, você já está comprometido. Você já recebeu muito. Portanto, reflitam o quanto que você está fazendo, executando e principalmente o quanto que você está percebendo que para fazer a caridade e para progredir e para ser bom, não basta não fazer o mal. É crucial que se faça o bem. Porque, como nos disse os Espíritos através da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós responderemos por todo o bem não feito e que estava ao alcance das nossas mãos. Que essa reflexão, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, sirva para que não nos esqueçamos da nossa missão enquanto cristãos, enquanto carregadores do tal de São Francisco de Assis, enquanto carregadores das verdades que saem por nossas bocas de tantos e tantos espíritos evoluídos, que nós possamos servirmos não só de instrumento, quando estamos incorporados ou quando estamos dentro do terreiro, mas principalmente fora deles. Porque a vida, ela acontece do portão de ferro para fora. E é lá que a gente tem que mostrar o quanto aquelas palavras que a gente aprende dentro do terreiro são levadas em prol da nossa sociedade, dos nossos irmãos e principalmente dos nossos inimigos. Porque amar quem ama a gente é muito fácil. Tenham todos um excelente dia, que a espiritualidade superior possa estar sempre presente junto de vocês, que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda e que todos os pretos velhos possam estar sempre junto de nós, trazendo a palavra, o amparo, o acolhimento e principalmente o discernimento para que possamos aplicar tudo aquilo que aprendemos na nossa caminhada espiritual e material. Fiquem todos com Deus, muita paz, muito axé, Saravá Umbanda, muito obrigado.